Olá, amigos, bom dia. Eu sou a Cláudia Costa, do portal Ideia Delas, e hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante, que é sobre a endometriose. Eu estou aqui com um livro que o Dr. Ricardo Alves Pereira é um dos autores. Ele é uma das maiores autoridades no assunto aqui no Brasil, né? Mundialmente eu também acredito que seja. O Dr. Ricardo é formado há 31 anos, né, doutor? E há 25 trabalha na área de ginecologia e obstetrícia, né? Eu queria que o senhor falasse o que é endometriose. Para que a gente entenda o que é o anormal, a patologia endometriose, a gente precisa entender como funciona o normal. O útero, internamente, ele é revestido por uma camada chamada endométrio. E essa camada recebe o estímulo dos hormônios do ovário, o estradiol, que é um estrogênio, que faz crescer esse endométrio dentro do útero, preparando a mulher todo mês para uma gestação. Como não ocorre a gestação naquele mês, esse endométrio, esse tecido, ele morre, ele descama em forma de um pequeno sangramento chamado menstruação. Esse endométrio, ele então normalmente está na camada interna que reveste o útero. Endometriose é quando esse tecido chamado endométrio está fora da cavidade uterina. Pode estar 90% das vezes na pelve e em 10% das vezes ele está fora da pelve, podendo atingir até partes altas do abdômen e até do tórax. Portanto, endometriose é a presença do endométrio, a camada funcional do útero, fora da cavidade uterina. E quais são os sintomas de uma mulher que tem endometriose, doutor? São os mais variados possíveis. Como a endometriose é uma patologia decorrente de um processo inflamatório, esse endométrio fora da cavidade uterina, ele leva a uma reação inflamatória. E como uma reação inflamatória, o sintoma mais proeminente é a dor. E depende de onde ele esteja. Se ele está numa parte da pelve, nós podemos ter a dor pélvica. Se ele está fora da pelve, nós podemos ter até alterações fora do abdômen, causando o fenômeno de dor. E uma série de alterações. O mais comum sintoma da endometriose são as chamadas cólicas menstruais, que podem ser decorrentes da endometriose. A endometriose não é a única causa de cólica menstrual, mas com certeza é a mais frequente causa de cólica, principalmente à medida que essa cólica se torna intensa. Então, o sintoma de cólica, dores pélvicas, alterações urinárias, essas alterações da endometriose acontecem sempre durante o período menstrual ou pré-menstrual, algumas vezes durante o período ovulatório, porque onde a inflamação acontece mais intensamente. Então nós podemos ter os sintomas da endometriose, são principalmente no pré-menstrual, na menstruação e às vezes no período menstrual, na forma de dor pélvica, na forma de cólica menstrual e na forma de disfunções no ato de urinar, no período menstrual, principalmente nesses períodos, às vezes na evacuação ou, dependendo do local onde ela se encontra, os mais diferentes graus de sintomas. Então, é muito variado. Doutor, o senhor falou em cólica. E a maioria das mulheres acredita que a cólica é um processo natural e não valoriza que a cólica é uma situação que não deveria ocorrer. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a cólica antes da gente continuar sobre a endometriose. A cólica menstrual, ela pode ser um processo que não necessita um tratamento devido à sua intensidade. Ela pode ser suportável, como um desconforto durante o período menstrual. O que não é normal é uma cólica que diminua a qualidade de vida da mulher. E aí a endometriose é a causa principal. Então, cólica por si só, desde que ela esteja levando a uma alteração na sua qualidade de vida, nós temos que levar em consideração a endometriose e não tê-la como um desconforto ou uma alteração normal do ciclo menstrual. Certo. E as causas da endometriose, quais são?
Infelizmente, passado milhares de anos, eu digo passado milhares de anos, porque a endometriose, se conhece os sintomas da endometriose, os primeiros relatos de medicina que se tem notícia, 1850 a.C., as mulheres já reclamavam de cólicas e de dores no período menstrual. Infelizmente, até os dias de hoje, as causas ainda é muito difícil identificar a real ou as possíveis causas de uma endometriose. Mas existem várias teorias e nenhuma consegue explicar exatamente todas as formas de endometriose. Essa é a dificuldade. A mais comum causa de endometriose talvez seja a genética. Filhas de mulheres com endometriose têm 7 a 10 vezes mais chance de ter endometriose do que as filhas de mulheres que não têm endometriose. Portanto, a questão genética, nem sempre hereditária, porque nem sempre é passado, a partir de uma geração pode ter uma alteração genética e favorecer a endometriose, mas a hereditariedade é um fator dos mais importantes. A segunda, talvez decorrente de uma alteração no tecido de revestimento da cavidade abdominal, que é o peritônio, que provoca uma alteração chamada metaplásica, e esse tecido ele passa a se comportar e a virar um endométrio. E ele responde da mesma forma que o endométrio dentro do útero, e passa a surgir as lesões nesses locais e com seus respectivos sintomas. A terceira hipótese, e que já data não foi a primeira, mas de 1920, que é a chamada teoria do refluxo da menstruação. Muitos acreditam que a menstruação ela reflui para a cavidade abdominal e isso favorece os implantes, mas também não explica os casos em que ocorreram aparecimento de lesões de endometriose já identificada na vida intrauterina ou o nascimento. Não necessariamente a doença, mas lesões de endometriose já antes das menstruações surgirem. Portanto, a medicina ainda, a ciência médica, deve muito ainda a um estudo que esclareça as reais causas da endometriose. A endometriose compromete a vida sexual de um casal? Dentro dos sintomas mais comuns da endometriose, a dor na relação, principalmente a dor de profundidade, quando o pênis toca o fundo da vagina, esse é um dos sintomas mais comuns de endometriose, porque nessa região, no fundo da vagina, pelo lado do abdômen, há os locais mais frequentes de aparecimento de endometriose. Então, como é uma inflamação, quando há o toque, você vai ter o sintoma doloroso. Portanto, se essa dor, dependendo da intensidade, o quanto ela limita a atividade do casal, ela pode atrapalhar a vida sexual desse casal. Certo, doutor. E o diagnóstico? Como é feito o diagnóstico da endometriose? O diagnóstico da endometriose, ele precisa ser feito ouvindo as queixas do paciente. Perguntando sobre os sintomas possíveis de endometriose, principalmente as dores relacionadas ao período pré-menstrual, menstrual e às vezes na ovulação. Todo sintoma doloroso que ocorre durante esses períodos, nós temos que pensar em endometriose. Em algumas situações, o próprio exame físico, o exame ginecológico, faz com que a gente possa identificar áreas suspeitas de endometriose. Então, além de ouvir, de correlacionar o sintoma doloroso, o tipo de sintoma, com o exame físico, nós podemos muitas vezes identificar a endometriose. Exames de imagem complementam e colaboram para o diagnóstico. Dentre os exames de imagem, um bom exame com um examinador experiente que saiba realmente ver a endometriose através do exame de ultrassom transvaginal e através da ressonância magnética. São chamados 2 exames ouro, que podem identificar a endometriose também de uma forma indireta. Na sua forma
característica suspeitando da endometriose. Mas apenas quando nós identificarmos o endométrio fora do útero, através de um exame que é a retirada desse tecido, o exame, nós vamos ter a certeza da endometriose. Mas com a observação da queixa do paciente, o exame ginecológico feito pelo médico ginecologista, os exames de imagem levando à possibilidade de endometriose e o exame durante o ato da visualização, muitas vezes através da laparoscopia, é que nós vamos realmente ter a endometriose com a certeza. Mas juntando a queixa do paciente, o exame físico e o exame de imagem, nós temos praticamente perto de 100% de chance de identificar as pacientes com endometriose hoje. Tem como prevenir o problema? Não há prevenção para a endometriose conhecida até o momento, porque nós não sabemos a causa. Como nós podemos prevenir uma doença se nós não sabemos a causa corretamente? Então não há uma medida preventiva efetiva que possa impedir a endometriose. Nem se nós bloquearmos a menstruação, não necessariamente nós vamos ter a certeza que vamos estar evitando uma endometriose. Nós não sabemos ao certo em cada pessoa, em cada mulher, quando ela começa. Certo. Adolescente, né? Eu gostaria de perguntar sobre a adolescência. Pela sua vivência clínica, né, profissional, é comum já diagnosticar a endometriose logo no início da... A endometriose, ela sempre inicia na adolescência. Ela pode se tornar uma doença progressiva e tomar diferentes formas durante toda a vida reprodutiva da mulher. A doença se manifesta da adolescência até a menopausa, porque é quando tem os hormônios de estrogênio, que é o combustível da lesão da endometriose. É o que faz dar o crescimento e a inflamação, é o estrogênio. Antes da adolescência não há estrogênio, portanto não há endometriose. Depois da menopausa, os hormônios caem, portanto ela tende a esfriar. Mas a lesão, uma vez formada, ela nunca mais desaparece, a não ser que você remova cirurgicamente. Então, assim, qual a idade ideal para uma jovem começar a frequentar um ginecologista? Em termos da endometriose? Eu acho que uma rotina de... Dentro da endometriose, se as queixas se iniciam na adolescência, elas têm que ser vistas, têm que ser analisadas com a possibilidade da endometriose, principalmente na adolescência. Mas o senhor é ginecologista. A partir da primeira menstruação seria a época ideal para uma jovem começar a frequentar o ginecologista? Desde que ela tenha queixa. Se ela não tem queixa, a probabilidade dela ter uma doença é muito pequena. Não tem essa obrigatoriedade de frequentar ou ir quando inicia a menstruação. Ela tem que ir se ela tem uma queixa. O que é aconselhável e bem conhecido é que quando a mulher iniciar a sua vida sexual ou estiver prestes a iniciar a vida sexual, que ela faça uma avaliação e faça o seu seguimento, principalmente as prevenções do câncer de colo uterino que vem após o início da atividade sexual. Mas da endometriose, se a adolescente não tem queixa de dor, desconforto, não há necessidade de ela se deslocar a um tratamento que não vai ter uma possibilidade muito pequena de tratar essa paciente e não há necessidade. E qual a forma de tratar a endometriose? Nós temos que ver sobre dois aspectos. Nós vamos tratar os sintomas ou tratar a doença. Se for para tratar os sintomas, às vezes você bloqueando o hormônio estrogênio, você pode melhorar as dores. Às vezes uma cólica mais leve, com um anti-inflamatório, você pode tratar o sintoma da dor. Mas existe uma série de outras medicações, e vai subindo de graus, que podem ser necessárias para fazer um bloqueio mais efetivo dependendo de cada paciente. Então nós temos desde um anti-inflamatório, um analgésico, nós podemos fazer uso de uma pílula anticoncepcional que pode melhorar muito os sintomas da endometriose.
Nós podemos fazer uso de progesterogênios, que é um hormônio feminino, que pode também bloquear o estrogênio e diminuir o processo inflamatório. E nós podemos usar bloqueios completos, em que nós não vamos ter mais o estrogênio e, consequentemente, vamos esfriar o processo de uma lesão muito ativa e muito dolorosa. Existem inúmeros medicamentos. Isso para tratar o sintoma. A lesão em si, a medicina não tem ainda nenhuma droga que age na lesão. É por tabela. Nós bloqueamos o hormônio que não vai agir na endometriose, portanto, os sintomas vão ser bloqueados. Mas um remédio que trata a endometriose não existe. É importante que as pessoas entendam isso. Quando fala do tratamento, a medicação está agindo nos sintomas e não na doença. Então, a única forma de tratar a lesão que está causando a endometriose é a cirurgia. Você vai e remove o tecido. Não todas precisam, e não é necessário em todas, mas para a lesão, para você acabar com a endometriose, é somente através da retirada desse tecido que está anormalmente no local que não deveria estar. O senhor estava me explicando que a endometriose é uma das principais causas da infertilidade. Essa é seguramente a mais importante e a mais frequente causa de infertilidade é a endometriose. Não quer dizer que a paciente com endometriose vá ter infertilidade. Metade provavelmente pode não ter absolutamente nenhuma alteração da fertilidade e engravidar várias vezes. Algumas têm a chamada subfertilidade, ou seja, demora, mas engravida. E tem quem é infértil, que não consegue engravidar devido à endometriose. Então nós podemos ter desde uma pessoa que não altera a fertilidade a uma mulher que altera parcialmente e temporariamente, e uma que altera e necessita uma reversão para que ela possa se tornar fértil. Doutor, essa cirurgia, ela é uma cirurgia muito complexa? A cirurgia, ela é através do método chamado laparoscopia, em que, através de pequenas incisões minimamente invasivas, você chega dentro do abdômen, visualiza o máximo possível, e hoje, com as tecnologias que se tem de imagem de alta definição, inclusive com até imagens em 3 dimensões hoje, em câmeras sofisticadas, nós podemos ter uma real ideia de todo o aspecto da cavidade abdominal e pélvica. E, através dessas câmeras e de pequenas incisões com instrumentos, nós podemos, com toda segurança, retirar esses focos de endometriose. Isso pode ser desde uma endometriose leve, que é uma endometriose pequena, num simples lugar, que é uma cirurgia teoricamente simples, até uma cirurgia extremamente complexa, em que envolve várias partes do corpo, na pelve, no abdômen, no ovário, na trompa, na bexiga, no ureter, no intestino grosso, no intestino delgado, no apêndice, no diafragma. Recentemente nós tivemos um caso de endometriose, talvez um dos únicos a presenciar e a tratar, um caso de endometriose no pericárdio, no coração, na camada que reveste o coração. Então, assim, dependendo do tipo de endometriose, do mapeamento que você faz, você vai ter uma cirurgia específica, desde a mais simples até uma extremamente complexa. E após a cirurgia, a mulher, qual a chance dela conseguir engravidar? Depende do quanto é essa endometriose, o grau, depende do quanto ela alterou o organismo, os órgãos genitais, principalmente trompa e ovário, depende da idade em que está sendo tratada. Então, assim, não é uma coisa tão simples, depende de uma série de fatores, uma série de dados de avaliação que você vai fazer. Em geral, se você tira a endometriose e ela não causou deformidades nas trompas, não causou uma alteração na reserva do ovário,
e não baixou a atividade do ovário e alterou as reservas, você tem uma possibilidade razoável de sucesso de gravidez após um tratamento cirúrgico. Mas, se a paciente já tem sequelas nas trompas, alterações dos ovários, de óvulos, etc., a chance dela engravidar espontaneamente após uma cirurgia cai muito. Mas... ela pode melhorar da dor, mas muitas vezes ela não vai conseguir uma gestação. Justamente, eu ia fazer a pergunta de tratamentos de fertilidade auxiliada, né? In vitro, sim, reprodução assistida. Sim. Quando se opera a endometriose, esses tratamentos podem ajudar a mulher a engravidar? Podem. O cirurgião que faz a cirurgia, ele faz a avaliação se essa paciente tem possibilidade de ter uma gravidez espontânea após a cirurgia. Muitas vezes ele vem e diz, não há possibilidade, você tem que imediatamente, quando quiser, imediatamente fazer o tratamento para engravidar. Outras vezes, muitas vezes, ele vai olhar e dizer, olha, as tuas trompas não foram danificadas, o teu ovário está funcionando bem, você não tem mais endometriose e você vai poder tentar uma gravidez espontânea. E lógico, aí depende da idade. Se é uma paciente extremamente jovem, ela pode esperar 6 meses, 1 ano. Não? Se é uma paciente que tem uma idade mais avançada, porque entra outros fatores, muitas vezes ela espera no máximo 6 meses para começar um tratamento. Então, são diversas formas de doença e diversas estratégias que tem que ser individualizada para cada paciente, especificamente de acordo com o tipo de endometriose, a forma, o grau, o quanto de repercussão ela já teve. E tem a recidiva? Volta, a pessoa que operou, ela corre o risco de ter novamente? Eu nunca vi uma paciente que voltasse endometriose. Que bom. É que é uma confusão que existe a persistência da doença depois do tratamento e que se confunde com recidiva ou volta. É muito, extremamente raro a volta. Mas qual a diferença? A diferença é que não foi tirado todo. E aí ela vai manifestar futuramente e aí ela vai dizer voltou. Não é que voltou, é que ficou. Hoje, com os métodos de diagnóstico que se tem, você pode fazer um mapeamento antes do tratamento e depois do tratamento. Você vai ver se desapareceu ou não. Aí você vai saber o que é persistência e o que é recidiva. E a recidiva da endometriose após uma cirurgia acontece? Na verdade, nós precisamos diferenciar o que é recidiva e o que é persistência. Nem sempre nas cirurgias se retira, se consegue ou se remove todas as lesões. O tratamento cirúrgico da endometriose, o sucesso, ele depende do quanto você remove ou quanto não fica. Se você removeu toda a doença da endometriose, a tua taxa de recidiva é praticamente nula. Se você removeu parcialmente, você resolveu parcialmente o problema. Ou removeu pouco, você resolveu pouco. Então, na verdade, o que é mais importante é se a doença persiste, o grau de persistência e não de recidiva. O grau de recidiva é baixíssimo. Você retirou todas as lesões e acontecer novas lesões, isso praticamente não existe. Então, aí após a cirurgia, como é que é feito esse acompanhamento do tratamento cirúrgico, o resultado? Como é que você... É importante que após o tratamento cirúrgico, a paciente fica sem medicação, menstruando normalmente, para que nós saibamos o quanto mudou antes e depois. Porque se nós bloqueamos ela novamente com o medicamento, nós não sabemos se ela está com dor ou se não está, o que melhorou. Então é importante ela ficar sem medicamento e saber exatamente como ficou os sintomas, o que regrediu, o que não regrediu, o que melhorou, o que não melhorou. E através de um exame de imagem, pode ser ultrassonografia ou ressonância magnética, com observadores, com examinadores experientes, para saber o que mudou do mapeamento antes da cirurgia e depois. Se antes da cirurgia ela sentia
vários sintomas, foi operada, tinha tal lesão mapeada. Após 3 meses depois ela volta e diz, eu não tenho mais isso, aquilo, e o exame mostra a ausência das lesões, essa paciente ela pode estar curada da endometriose. Eu não concordo com o diagnóstico de que endometriose é uma doença crônica, que não tem cura e que tem tratamento dos sintomas. Não, ela pode ser curada desde que se remova adequadamente e que se possa remover os focos de endometriose. E ela pode viver a vida dela sem remédio e sem bloqueio de menstruação. Certo. E a chance de uma mulher engravidar após ela fazer a cirurgia da endometriose? Vai depender de uma série de fatores. Quanto mais jovens, menos de 30 anos, e que não deixou sequela, a chance dela engravidar é perto de 80% com a cirurgia. Se passa dos 35 ou que já tem a sequela, dependendo das alterações e dependendo do quanto ela tem de reserva, de qualidade, de idade, os índices vão caindo. E muitas vezes elas vão precisar de uma assistência reprodutiva, mesmo em faixa jovem ou mesmo numa faixa mais avançada. E mesmo assistência reprodutiva para reverter a infertilidade, ela depende de uma série de fatores, como a quantidade dos óvulos, a qualidade dos óvulos, a possibilidade de ter um ambiente em que o índice de fertilidade possa ser resolvido pela assistência reprodutiva. Mas quanto mais jovem, mais cedo intervém e resolve, mais chance tem. Quanto mais tarde chega, menos chance vai ter. É o que acontece hoje. As mulheres mudaram. Antigamente, as mulheres tinham filhos cedo e vários. Hoje vão ter filhos mais tarde. Os problemas são muito maiores. Então, se diagnostica muito mais endometriose que não diagnosticava no passado, porque as mulheres mudaram. Elas vão ter filhos mais tarde e mais cedo. A endometriose já cresceu, já alterou e vai ser um importante fator muito mais do que foi no passado. Doutor, então, que orientação que o senhor dá para as mulheres que têm um problema? Procure um médico que tenha tempo, disposição e atenção providas e saber exatamente o que elas sentem. Um médico que examine as pacientes e tenta correlacionar um exame com as queixas da paciente e que ela faça um exame de imagem complementar em um local e de uma forma que ela possa realmente avaliar o mapeamento dessas lesões e que, junto com o seu médico, escolha qual o tipo de tratamento, se dos sintomas, se ela necessita cirurgia, se ela necessita um tratamento para fertilidade ou não, qual é o melhor modelo. Nós temos que individualizar o tratamento da mulher com endometriose, porque as mulheres elas são diferentes de acordo com o quanto uma série de outros fatores. Então, não tem receita de bolo, tem receita para cada paciente. Muito obrigada. À disposição. Obrigado. Eu que agradeço.